Aleluia. Espírito Santo de Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Nós te amamos muito. Nós te amamos muito e nós te queremos, Deus. Nós queremos atrair a Tua presença para nós, Espírito Santo. Então, eis aqui nossas vidas, ó Pai. Venha nos encher com o Teu poder. Tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus. Dê liberdade a Ele nessa noite, querido. Abra o seu coração para Ele. Ele está batendo a porta, só esperando que você abra essa porta para Ele poder entrar. Então, nessa noite, eu peço a você, abra essa porta. Fique à vontade na presença dEle, amém? Aleluia, Jesus. Impetuoso
Senhor é maravilhoso, papai querido. Senhor. Nosso Deus nunca muda, querido. O nosso Deus é o mesmo de Gênesis. O nosso Deus é o mesmo da época de Adão, da época de Moisés. O nosso Deus não muda. As circunstâncias podem mudar, os tempos podem passar, mas o nosso Deus é o mesmo hoje e sempre. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós somos amados de graça. Glória a Deus porque nós somos salvos pela graça. Graça e a paz de nosso amado Senhor Jesus seja com todos, sejam todos muito bem-vindos e que o Pai vos receba nesta noite e vos abençoe. Eu quero convidá-los para que vocês coloquem sobre os seus pés e que possa abrir as vossas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 10, a partir do verso de número 17, aonde nós estaremos lendo a santa, gloriosa, infalível palavra do Senhor. Que assim nos diz: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão nos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servirdes testemunhos a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai falará em vós. E um irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Louvado seja o nome de Jesus. Igreja do Senhor, que está aqui nesta noite, o Espírito de Deus está falando conosco para nos alertar que nós estamos vivendo nos dias muito difíceis e nós não estamos percebendo. O Senhor diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja dele. Mas nós temos que estar atentos, estar apercebido, porque muitas coisas estão mudando. Nada mais está incomodando, tudo para nós é normal, é relativo, isso é assim mesmo. Mas nós não podemos conformar com esse mundo, como disse o apóstolo Paulo. Rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se nós não nos colocarmos na posição da qual o Senhor nos chama, nós vamos passar o nosso tempo falando do nome dEle, e partir daqui sem o conhecê-lo. Não sei o porquê, mas o Senhor me colocou aqui diante da igreja do Senhor nesta noite. E aqui Ele está dizendo que nos últimos tempos, nós vamos ser presos, conduzidos na presença dos reis e dos governadores, para servir de testemunho. E hoje, com a facilidade que está, muitos acham que já é muito difícil frequentar uma reunião por semana, não tem tempo, não tem prazo. E se vier essa perseguição, e se nós hoje tivéssemos recebido uma notícia que durante essa nossa reunião poderia entrar alguém ali por aquela porta e nos levar para uma prisão, será que nós teríamos condições de estar aqui testemunhando de Jesus? Será que nós viríamos ou nós fugiríamos para mais longe, até da nossa casa, para não sermos presos? Nós temos irmãos que estão morrendo em toda parte do mundo. Na China, quantos irmãos estão morrendo por causa do nome do Senhor Jesus? E nós temos que pensar sobre isso no dia que se chama hoje.
Nós iremos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos capacita, que Ele abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, e nos dê entendimento da vontade dEle para cada um de nós. Porque tudo que nós temos, irmão, é a nossa salvação, é a nossa alma. Tudo que você adquirir aqui nessa terra vai ficar. A única coisa que é eterno, que não acaba, é a nossa alma, é a nossa salvação. E nós precisamos estar pensando nisso a cada manhã. Vamos falar com o Senhor neste momento. Soberano, amado, eterno Deus e Pai, Senhor dos céus e da terra, que por nos amar enviou o seu único Filho aqui nessa terra, e enviou Ele até ali naquela cruz, e Ele tomou o nosso lugar. Ele foi preso para nos dar a liberdade, Ele foi morto para nos dar a vida, Ele foi ferido, mas como uma ovelha muda, Ele não abriu a sua boca, e Ele intercedeu pelos transgressores. E por a graça do Senhor na nossa vida é que aqui estamos nesta noite. Por isso, Pai, eu quero agradecer o Senhor pela vida da igreja do Senhor, nos 4 cantos do planeta, onde há, Senhor, um servo e uma serva, que está invocando e clamando pelo Teu nome, que o Senhor envia, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu poder, a Tua graça, que o Senhor capacita, que o Senhor protege, que o Senhor fortalece, Senhor, como o Senhor fortaleceu os Seus santos, daqueles que enfrentaram os coliseus, enfrentaram os leões e não negaram o Teu nome. Que cada um de nós possamos, Senhor, chegar na Tua graça, no Teu poder, de reconhecer que a nossa vida pertence ao Senhor, que tudo o que temos é do Senhor, e se nós vivemos é para o Senhor, e tudo é para a glória e louvor do Teu nome. Que o Senhor continue abençoando a sua igreja, abençoa, Senhor, todos aqueles que irão nesta noite fazer uso da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito fala com cada um. E se nesta noite tem alguém aqui com um problema, a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades, na pessoa bendita do Seu amado Filho. Supre a necessidade do Teu povo. É o que eu te peço, e Deus diz, já eu te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Eu sou Francisco Ribeiro, e desde já quero agradecer a sua presença aqui comigo, que o Senhor vos abençoe. E hoje eu quero tomar um pouquinho do seu tempo, por um motivo muito nobre, muito justo, que é te levar diante do trono onde o Senhor está sentado. O Senhor Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E nós, nos nossos dias, é uma correria, sempre temos alguma coisa para fazer, e nós não temos tempo para nada, corre para aqui, corre para ali, e de repente o dia vai e a gente não consegue resolver todas as nossas tarefas do dia a dia. Sempre está sobrando alguma coisa para o dia seguinte, mas para o nosso dia ser produtivo, nós temos que começar ele na presença de Deus, ouvindo uma palavra que vem da boca de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz, lá no Salmo de número 113, o Senhor diz que Ele levanta o que está caído, fortalece o que está fraco, ergue do pó o desvalido e o necessitado, e faz assentar aos lados dos príncipes. Sem Ele, nada nós podemos fazer, e nós devemos começar o nosso dia na presença dEle, adorando a Ele e buscando dEle a sabedoria, a palavra, uma direção, para que nós possamos caminhar em segurança, para nós não nos tropeçarmos na nossa caminhada. Nós devemos cada manhã buscar a face do Senhor e pedir a Ele que segura nas nossas mãos e nos conduz em segurança, como um pai conduz o seu filho e livra e protege ele de tropeçar. Assim sou eu e é você, somos dependentes dele.
como um filho depende de um pai. Por isso nós devemos buscar a instrução que vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu quero nesta manhã estar lendo um verso da palavra de Deus, um verso do homem mais sábio que houve na face da terra, o sábio Salomão, que a Bíblia diz que dos nascidos de mulher nunca houve um homem mais sábio do que Salomão, e depois de Salomão não haverá outro igual. Somente Salomão, ele, por Deus, ele foi considerado o homem mais sábio que pisou sobre a face desse planeta, que está nos seus provérbios, no capítulo de número 4. Eu quero ler aqui apenas o verso de número 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. E tem uma outra versão que diz, porque dele procede a fonte da vida, a saída da vida. De tudo que deve guardar, guarda o seu coração. E eu quero começar com uma pergunta para você nesta manhã: como está o seu coração? O seu coração está alegre? A palavra do Senhor diz que a alegria, ela formoseia o nosso rosto. Um coração alegre formoseia o nosso rosto. Tudo que está no nosso coração influi diretamente no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas atitudes. Tudo vem do coração. A nossa alegria, a nossa paz, o nosso êxito, o nosso sucesso depende como está o nosso coração. Por isso, o sábio Salomão, ele vem nos dar esta palavra de sabedoria, dizendo assim: olha, de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Vamos tomar aqui uma reflexão rápida sobre uma fonte. Uma fonte é onde que nasce a água, aquela água cristalina que serve para matar a nossa sede, aquela água limpinha. Eu que fui criado numa área rural, onde a gente não tinha uma água tratada, mas a gente tinha ali aquela fonte cristalina, aquela água pura que a gente tomava e matava a nossa sede. Agora imagino eu e você, se aquela fonte fosse uma fonte poluída. O que adiantaria ter uma fonte se ela estava poluída? E se alguém tomasse água de uma fonte poluída, ia contaminar todo o seu corpo, ia trazer doença, destruição e morte. Por isso o sábio Salomão diz que de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Já ouvi, e creio que você também já deve ter ouvido, porque muitas pessoas traz um conselho dizendo assim: escuta o seu coração, segue o seu coração. Será que nós devemos seguir o nosso coração? E se tiver algo no nosso coração que é mal? Salomão diz assim: de tudo que deve guardar, guarda o seu coração. E quando nós não guardamos o nosso coração e entra um sentimento destrutivo, como o sentimento de vingança, o ódio, a mágoa, o ressentimento, a inveja, o orgulho, isso pode destruir qualquer pessoa, levar essa pessoa à depressão, à amargura. Então nós devemos ter cuidado quando nós vamos escutar o nosso coração, se o nosso coração estiver puro, se o nosso coração estiver em paz, se o nosso coração estiver livre, se o nosso coração estiver puro, como a água que jorra de uma fonte natural. No livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 17, o verso de número 9, Deus ele nos fala assim. Deus fala através da boca do profeta Jeremias, no capítulo de número 17, a partir do verso 9. Enganoso e desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas, é o coração. Quem o conhecerá? Eu, Senhor,
esquadrinha os rios, prova os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o proceder das suas ações. O Senhor, Ele diz que o nosso coração, ele é enganoso e corrupto, mais do que todas as coisas. Quem está dizendo isso foi o que fez o coração do homem, que conhece, que prova os pensamentos e que prova os pensamentos dos homens, aquele que pode ouvir o nosso pensamento, aquilo que está no nosso coração. Ele diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, ele é corrupto, ele corrompe as pessoas. Meus queridos, amados amigos, irmãos, que estão comigo, é com tristeza muito grande no nosso coração que nós temos presenciado isso no dia a dia, porque nós entendemos, nós somos instruídos pelo Senhor. Se o que está dentro do nosso coração vem de Deus, nós temos luz, porque o Senhor Jesus nos chamou para ser luz neste mundo e sal da terra, para nós ser como astro, iluminar as trevas que há aqui nessa terra. E se alguém não tiver o seu coração instruído pelo Senhor, guardado pelo Senhor, então nós nos tornaremos trevas, o nosso coração nos tornará enganoso e nos enganará e nos levará a andar num caminho de escuridão, e quem anda na escuridão não sabe para onde está indo, não sabe aonde está colocando os pés. Mas o Senhor diz assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Se nós seguimos as orientações dadas pelo Senhor, então o nosso coração será luminoso, não haverá engano, ele não será corrupto, ele será um coração que é instruído pelo Senhor que fez os céus e a terra. Nós devemos guardar o nosso coração, examinar os nossos corações, estar apercebido sobre a voz que vem do nosso coração e saber se esse nosso coração está falando do que vem do alto, onde o Senhor está sentado, ou se no nosso coração se tem algo que tenta nos corromper aquele que está do nosso lado, aquele que está próximo de nós. Nós devemos examinar o nosso coração, se o nosso coração está nos ensinando o orgulho, a arrogância, a inveja, o ódio, a maledicência. Se isso estiver em nós, o nosso coração não está reto no Senhor. E nós devemos clamar ao Senhor por misericórdia, para que o Senhor venha nos instruir, o nosso coração nos dá sabedoria. E se você segue Jesus, o seu coração será luminoso. Você vai ser, como o Senhor diz, luz do mundo e sal da terra. Você vai temperar as coisas, você vai iluminar o local aonde você chega com a sua paz, com a sua graça, com a presença de Deus na sua vida, e todo o nosso corpo será luminoso, porque o Senhor diz que de onde que procede as contendas, de onde que procede todo engano, todo mal, vem do coração do homem. No capítulo de número 7 de Marcos, do Evangelho segundo escreveu Marcos, o Senhor diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão é o culto que me presta, invalidando a minha palavra por causa de tradição, de costume. Quantos corações que estão nessa situação, que usa do engano, que fala alguma coisa nos seus lábios, que aprendeu a corromper as pessoas, usando palavras falsas, inventadas do engano, da corrupção, para corromper alguém, para levar essas pessoas por um caminho de treva e colocar elas num lugar escorregadio e perigoso, onde elas, consequentemente, ali serão frustradas, porque recebeu algo
que veio de um coração cheio de treva, um coração do engano, usado para o engano, desesperadamente corrupto, que corrompe as pessoas. Como está o seu coração? O seu coração é um coração que leva paz, que leva esperança, que leva verdade, que leva justiça, que leva boas novas? Ou é um coração que vai levando o engano, a corrupção, a inveja, o ódio, semeando uma semente, uma raiz de amargura? Como tem sido o seu coração? Louvado seja o nome de Jesus. Os discípulos de Jesus ouviram o Senhor Jesus falando a respeito que as pessoas estavam honrando Ele apenas com os lábios e o coração estava longe dele. E os seus discípulos queriam entender isso que o Senhor Jesus falou, e eles perguntam para Jesus assim: se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogaram acerca dessas parábolas, e ele lhe disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro do coração e contaminam o homem. Você já foi contaminado por uma palavra que você ouviu? Paulo, escrevendo a sua primeira, de número 15, o verso de número 33, ele diz: não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, aquilo que você ouve e entra no seu coração, você começa a praticar as mesmas coisas. O nosso mundo está sendo destruído porque está sendo disseminada coisas terríveis no coração da humanidade. Aquilo que os seus olhos vê, alguns dizem que os olhos são a janela da alma. Aquilo que os seus olhos vê, os seus ouvidos ouvem, muitas vezes chega até o seu coração, e o seu coração deseja isso, e você passa a praticar, isso te contamina. O Senhor diz que o que entra no homem não contamina o homem. Ele foi questionado porque o seu discípulo se alimentava sem primeiro lavar as mãos, como era um costume dos judeus, que antes de fazer as suas refeições lavava as suas mãos, e tinham cuidado com um monte de coisa, mas não tinham cuidado com o seu coração. Tinham cuidado com o que entrava, mas não tinham cuidado com aquilo que saía. E eles interrogam o Senhor e dizem assim: mestre, por que come os seus discípulos sem primeiro lavar as mãos? E o Senhor diz que aquilo que entra no homem não contamina o homem, porque são um alimento, entra e depois ele sai. Mas o que contamina o homem é o que sai do homem, que sai do coração. E o Senhor diz que saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios, os furtos, as avarezas, a maldade, o engano, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Tudo isso sai do coração do homem. Vem do coração e o homem pratica isso, vem aquele desejo. E isso domina todo o corpo do homem, e o seu corpo torna escravo da sua vontade, do seu desejo, e ele passa a praticá-lo.
essas maldades todas. Por isso, o homem mais sábio que já pisou sobre esta terra, chamado Salomão, com muita autoridade e propriedade, ele diz que de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida, a fonte da vida. Sabe, essas pessoas que hoje estão em depressão, é porque não guardaram os seus corações, deixou entrar um sentimento destrutivo, de derrota, de fracasso, e isto minou toda a sua força, eliminou toda a sua força, a sua vontade de viver. E essa pessoa ficou sem ânimo, sem força alguma de reagir, de lutar. Então ela entra no seu quarto e ela recusa receber alguém, conversar com alguém, ela se isola dentro do seu mundo, porque o seu coração está cheio de trevas, de escuridão, ela não vê uma saída. As saídas foram contaminadas, poluídas, e a vida está se definhando, se debatendo, a vida está se acabando, porque essa fonte está contaminada, levou essa amargura, a treva, a escuridão, e essa pessoa não consegue enxergar uma saída. Mas no dia que se chama hoje, a bondade e a misericórdia de Deus possa iluminar todo o seu ser, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, que o seu dia seja iluminado, que o Senhor te toma pela mão, como uma mãe e um pai toma o seu filho, a sua filha, e conduz ela pelas ruas da cidade, protegendo ela, livrando ela de todo o mal, o leva e o traz em segurança. Que o Senhor te conduza neste dia, durante o seu percurso, a sua caminhada, onde quer que for, que você vá seguro pelas mãos do Senhor e que Ele te retorne para o seu lar em segurança. E eu quero neste momento estar orando a Deus, pedindo ao Senhor para abençoar o seu dia, que o seu coração seja guardado, que não entre nenhuma raiz de amargura, que não entre nenhuma tristeza, que no seu coração não haja inveja, que não haja orgulho, que não haja ódio, que não haja esse sentimento que o Senhor Jesus disse, o homicídio, o adultério, a prostituição, todas essas coisas destrutivas, nunca venha entrar no seu coração, mas que no seu coração esteja a paz, a alegria, a bondade, a misericórdia, o perdão e o amor. Que isso seja o que venha habitar no seu coração a cada dia, a cada manhã, e que o Senhor dos altos céus te ilumine, que você anda na luz de Cristo, de cabeça erguida, glorificando e louvando a Deus, que você pelos olhos da fé veja a sua vitória e caminhe em segurança, em paz, seguro pelas mãos do Senhor. Eu quero fazer uma oração rápida nesta manhã em seu favor. Pai querido, Pai santo, eu te dou graças, eu te dou glória nesta manhã, por mais esse dia que a sua bondade, a sua misericórdia nos concede, Senhor, estar aqui falando do teu amor, da tua graça, da tua palavra, que é vida em abundância, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés. Querido Deus, ilumina todo o nosso ser, o nosso coração, e nos faça caminhar no teu amor, na tua presença, nos teus caminhos, Senhor, e nos leva pela sua bondade e misericórdia à vitória no dia que se chama hoje. Abençoa, meu Pai, todas as famílias da terra, todos estes que agora estão comigo aqui, Senhor, no canal Missão Palavras Vivas, aqueles aonde que chegar esta mensagem, nas suas redes sociais, em qualquer parte do planeta, que o seu Santo Espírito ilumine e guarde, é o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Fique na paz do Senhor.